חלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, קראתי נדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ומזמן הלך ואני עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, נמצולות הים עלה ואמר לי כך, באתי מן המים, נמצולות הים, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, ולא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. אלוקים שלי, רציתי שתדע, שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע, על החלום שלי רציתי שתדע. אלוקים שלי, רק רציתי שתדע. Shabbat Shalom, aqui quem fala é Orhana Bat Elohim. E hoje vou fazer o estudo aqui da Parashá Miketz. Bom, vamos fazer primeiro a leitura de Terrilim, Salmos, capítulo 40. Esperei confiantemente pelo Eterno. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Elohim. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Eterno. Bem-aventurado o homem que se põe no Eterno a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Eterno Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, ó Eterno. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Eterno, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tenha em conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece.
Praza-te, Eterno, em livrar-te, livrar-me, dar-te pressa, ó Eterno, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-me de ignomínia os que comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem em ti, se rejubilem em todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Eterno seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Eterno cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Agora eu vou fazer a leitura da Torá, que está em Gênesis, capítulo 41, verso 1, até o capítulo 44, verso 17. E aí, enquanto isso, vamos fazer os comentários. Bom, essa Paraxá Miketz, ela é a Paraxá, né, que já relata vamos dizer assim, a vida de José no Egito após a prisão dele, né? Que ele teve aquela circunstância lá, né? Vamos fazer aqui, vamos recapitular o que foi dito na Paraxá anterior, né? Que foi a Paraxá Vaeshev, né? Primeiro, José, por conta dos sonhos, enfim, uma série de circunstâncias, foi vendido pelos irmãos, né, por 20 moedas de prata, a princípio para midianitas. Esses midianitas o venderam para um grupo de ismaelitas que ia passando. Os ismaelitas foram e venderam ao Egito. Estou aqui resumindo a história. Quem compra José? Potifar. Leva para casa, ele fica como administrador. José fica no status de administrador da casa de Potifar. Só que aí ocorre a situação de Zelicá. Zelicá era mulher de Potifar. E aí ela fica insinuando, enfim. Ela cria uma situação em que José leva uma culpa, né, de não digo nem ter se deitado com ela, porque pela investigação que foi feita pelos sacerdotes, enfim, as pessoas, não digo nem sacerdotes, mas juízes, eles chegaram à conclusão de que não havia sido consumado nada, né, não havia, José propriamente dito, não havia deitado-se com Zelicá. Se tivesse ocorrido, ele teria sido condenado à morte. Mas não, ele por conta disso, ele foi apenas preso, né, por Potifar, ele mandou prender. Aí ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro, né, e o resultado é que nessa interpretação desses sonhos, quando acontece, o copeiro ele é restituído ao cargo de mordomo e o padeiro é enforcado. Então, nós temos, como eu já tinha dito na paraxá anterior, a figura de José, como um espelho. Eu havia dito era prefiguração, mas a palavra não seria nem essa. Seria um espelho da vida do Mashiach. Poderia-se considerar que Yosef, para aquela circunstância, daquela época, ele foi um tipo de Mashiach. Ele foi um Mashiach, né, para aquela época, naquele contexto. Então, o que acontece? Passados-se 2 anos, 2 anos de quê? Vamos voltar aqui um pouquinho na Paraxá Vaeshev, para ver onde é que ela termina. Tá? Passados-se 2 anos, né, que foi justamente a circunstância das interpretações dos sonhos e quando o copeiro-chefe reintegrou ao cargo, quase que não sai.
no qual dava o copo na mão de Faraó, né? E o enforcamento do padeiro-chefe. 2 anos depois disso, o Faraó, ele teve um sonho. Então nós vamos ver aqui o sonho do Faraó. Parecia-lhe achar ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às palmeiras à margem do rio. As vacas feias, à vista e magras, comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestradas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então, vamos parar por aqui no verso 8 por enquanto. Até marcar aqui para não me perder, né? Bom, a questão é a seguinte. Quando o Faraó mandou chamar esses sacerdotes, de acordo com o livro dos justos, esses sacerdotes não, esses magos, né? Magos, feiticeiros, enfim, para interpretar o sonho dele, cada um dava uma interpretação diferente, né? No livro dos justos, eu não vou entrar em detalhe aqui, porque no livro dos justos está lá bem detalhado o que cada mago colocava, né? Um dizia que era 7 rainhas, outro dizia que era 7 príncipes, e era aquela bagunça, aquela confusão, aquilo ali, o Faraó não aceitava aquilo, tá? Vamos ver aqui, aparece aqui a questão do número 7. Vamos ver aqui na gematria. Sobre o número 7. Número 7, letra Zain, tá? Em hebraico. Para quem não viu os estudos anteriores, vou logo avisando, isso aqui não tem nada a ver com numerologia. Isso aqui é o seguinte: cada letra hebraica, ela também representa não só letras, como representa também números, e elas têm um significado. Então aqui não tem nada a ver com numerologia, tá? Então o número 7 nós temos aqui nome da sétima Sefirá, tem 148, ser cortado, abandonado, desviar-se na solidão, se perder, desaparecer, perecer, se desfeito, cortar, espalhar, dissipar, destruir, arruinar, roubar, aniquilação, ruína, título real dos príncipes amalequitas, talvez círculo, causar pine ou vexar, treinar, vontade, escolha, desejo, ou melhor, então, a menos que talvez de si e ser, onde, prate, mentir, inventar, ser curvado, torto, curvado, cavar, ser convexo, alto, coentro, fortuna, uma decisão, repartição, sorte, derreter, fluir, definhar, fluir, afluência, plenitude, um peixe. Bom, vamos aqui, né? Então ela está relacionado ao número 7, que seria tipo o quê? Como é que eu posso explicar? Seria, vamos dizer assim, relacionado com um tipo de, eu não diria perdição, mas um tipo de decadência, né? Então, o que acontece? Nós temos o sonho aí do Faraó, 7 anos de abundância, né? E logo em seguida 7 anos de fome, ou seja, o mundo vai para uma decadência, né, de comida, né? Até é interessante colocar essa observação, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, espalhar, dissipar, né? Destruir, arruinar. Então, 7 anos de fome era algo que iria arruinar o mundo,
aniquilar, ruína. Então você vê que o número 7 está associado com isso. Bom, então disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Interessante aqui falando sobre 7, que o número 7 também no livro de Apocalipse ele aparece bastante, né? Tem 7 chofar, né? 7 trombetas. Enfim, o número 7 ele sempre aparece, né? Principalmente relacionado com a história do mundo, tá? Então disse a Faraó ao copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me na prisão, sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim ao padeiro-chefe, continuando aqui, né? Então, estando o Faraó, voltando aqui ao versículo 10. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim, ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e a cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contamos-lhes os nossos sonhos, a ele nos interpretou, e a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu, e fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar José, e fizeram sair à pressa da masmorra, e ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Então você vê que a forma que José teve que se apresentar ao Faraó não podia ser da forma em que ele estava no cárcere, né? Com roupa de prisioneiro, ou seja lá qual era a circunstância em que ele estava. Então ele teve que se preparar para se apresentar ao Faraó. Isso aqui a gente traz também para os dias de hoje, né? Que para a gente, eu não digo nem estar na presença do Eterno, porque o Eterno ele é onipresente, ele está em todos os lugares, né? Mas o período que a pessoa está, vamos assim, como é que eu posso dizer? Bom, eu vou pegar um outro exemplo aqui, porque eu não estou conseguindo nem me expressar, mas eu vou colocar um outro exemplo aqui. O povo de Israel saiu do Egito, eles estavam com os costumes egípcios, com os trajes egípcios, trajes que eu falo, não estou me especificando exclusivamente a vestimenta, tá? Mas a própria cultura, a própria, tipo assim, aqueles costumes incluídos nele, né? Não sei se essa palavra está correta, mas vamos lá. E eles tiveram que se descontaminar durante os 40 anos em que eles estiveram no deserto. Tá? Não havia sido predeterminado inicialmente que eles passariam 40 anos. Mas os 40 anos foi depois, enfim. Esse aí já é um assunto para uma outra paraxá. Mas vamos voltar aqui ao raciocínio. Então, durante esse período em que eles estiveram 40 anos no deserto, em que eles receberam a Torá, tá? Não é que a Torá não existisse, a Torá já existia. Porém, ela foi outorgada, inclusive por escrito, por Moshe. Então, durante esses 40 anos, foi o período em que o povo teve que se limpar. E é justamente isso, inclusive, nesse versículo 14, que aí mostra que José, ele teve que se limpar para se apresentar perante Faraó. Tá? O Faraó, entre aspas, ele estaria representando aí, seria uma forma de uma alegoria, né? Ele representa o próprio Eterno, nesse caso. Então José ele teve que se descontaminar do cárcere para se apresentar perante o Faraó. Então a gente pode fazer essa associação. O povo passou 40 anos no deserto tendo que se descontaminar para entrar na terra prometida, tá?
A mesma coisa nós, que deixamos um dia os costumes, estávamos no cristianismo, deixamos aqueles costumes, né, que pouco a pouco, não, a gente fazia, quando estava na religião cristã, a gente fazia, era culto de Natal, né, comemorava Natal, comemorava Ano Novo, que é o dia de Janos, na realidade não era nem para estar falando nome de ídolo aqui, enfim, inúmeras práticas que estão paganizadas dentro do cristianismo, e a gente vai se desfazendo de tudo aquilo ali e se limpando, né? Para quê? Para a gente, vamos assim, estar mais perto do Eterno, buscando estar mais próximo do Eterno, né? Então, esse versículo, ele traz essa questão, ele traz essa reflexão, tá? Continuando, versículo 15. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas, formosas à vista, e pastavam num carriçal. Tá, vamos parar aqui um pouquinho. A resposta de José: tive um sonho e não há... Aqui. Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Primeira coisa que a gente percebe aqui em José é humildade, né? Então, ele não chegou já se achando porque ele era o interpretador dos sonhos, enfim. Não. Ele se colocou numa posição de humildade, tá? Não se engrandeceu. E colocou, acima de tudo, ele se colocou o Eterno acima dele. Entendeu? Isso é o mais importante. Então vamos lá, o sonho do Faraó. No meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho as 7 espigas saindo da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestradas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestradas do vento oriental serão 7 anos de fome. Então esta é a palavra, como acabo de dizer o Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-te-ão 7 anos de fome, que toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será lembrada na abundância na terra, em vista que fome que seguirá, porque será gravíssima. Bom, vamos trazer também para uma questão, analisar esse texto, né, para uma questão também espiritual, né? Ou seja, as pessoas, né, estão, vamos dizer assim, tiveram tempo, né? Eu vou colocar aqui o povo de Israel, principalmente o povo, a parte, vamos dizer assim, Efraim, né? Que está... eu não gosto nem de estar fazendo comparações de certos comentários, mas vamos lá, vou tentar aqui ser mais direta, né? Pessoas que estão longe do Eterno, né?
Aí as pessoas têm aquela sede e fome, na realidade, de buscar o eterno, de se endireitar ao caminho com o eterno, né? Então aqui está dizendo no texto, né? Eu não digo nem que está dizendo no texto, mas pode, né, haver uma conexão de um tempo em que a palavra do eterno, a Torá, seria haveria, vamos dizer assim, um período de fartura, como também haveria um período de fome em que as pessoas buscassem a Torá, né? E, vamos assim, no mundo não iria achar. Tá? Se o interessante é que nesse sonho do faraó, a gente pode também associar que quando o José, ele dá conselho ao faraó para colocar administradores, né, para juntar comida, armazenar comida, e essa comida iria sustentar o mundo durante os 7 anos de fome. Vamos continuar a leitura, daqui a pouco eu vou chegar nesse comentário que eu quero fazer. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho do faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida pelo Eterno, e o Eterno se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio que ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. Ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha cereal debaixo do poder de Faraó para o mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável ao faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito do Eterno? Depois disse a Faraó a José: visto que o Eterno fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, tua palavra obedecerás a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faça autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, e fez-o vestir roupas de linho fino, e pôs no pescoço um colar de ouro. Fez-los subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ao pé em toda a terra do Egito. Continuando, e fê-los subir no seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ao pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, a sacerdote de On, e percorreu José por toda a terra do Egito. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. Como eu estava falando lá atrás sobre a questão do tempo de fome, o tempo de abundância e o tempo de fome, né? Vamos dizer que o tempo de abundância, né, foi o período em que o Machia esteve, vamos dizer assim, na terra, né? Ele nasceu, procurou trabalhar resgatando a essência da Torá no meio do povo, porque o povo já não estava seguindo mais em si a Torá, mais doutrinas
fixadas por homens já há algum tempo, né? Enfim, tentou num contexto histórico que estava acontecendo naquela época. E quando o Mashiach veio, que ele, na sua primeira vinda, ele fez, mostrar que a Torá era simples de ser vivida. Ele veio mostrar que, como diz até o Rabino Shaul, né, Paulo, o apóstolo Paulo, diz na igreja, né, que diz o seguinte, que quando fala, a letra mata e o espírito vivifica, né? Então, essa questão de espírito, né, o espírito vivifica, não é como fazem na igreja, ficar cantando rabalaxé, cantariando em igreja. Não tem nada a ver com isso. Seria basicamente a Torá fazer parte da vida da pessoa. Esse foi o maior exemplo que o Mashiach nos deixou. Tá? Não tem fardo pesado. O fardo é leve. Né? O jugo é suave, o fardo é leve. Não deixa de ser um fardo. É um fardo, mas é um fardo leve. Então, o que acontece? Depois que o Mashiach morreu, ressuscitou e está com o Eterno, né? Foi para o Eterno, como é que eu posso dizer? Não digo nem a personalidade do Mashiach, mas as características do Mashiach, houve uma mudança, vamos dizer assim, no meio das pessoas em relação à pessoa do Mashiach. Eu não diria que fosse por culpa das próprias pessoas, das pessoas comuns, das pessoas humildes, mas sim arquitetada por homens que eram contrários à Torá e contrário ao seu povo. Depois da vinda do Mashiach, depois que ele ressuscitou, que ele morreu e foi ressuscitado, houve um período em que os discípulos dele estavam ensinando, passando os ensinamentos adiante, né? Inclusive, com a vinda do Mashiach, com a primeira vinda, abriu-se portas também para os gentios, né, se tornarem povo. Seria um tipo de enxerto. Estou aqui tentando simplificar as palavras o máximo que eu posso. Então, depois da morte dos emissários, muitas coisas ocorreram, começando por pessoas que se levantaram contra a Torá, como foi o caso de Inácio de Antioquia, de Tertuliano, Marcião, entre outros. E o Mashiach, ele acabou perdendo. Eu estou falando Mashiach na visão humana, tá? Ele acabou perdendo aquela essência hebraica dele. Adquiriu características e vestimentas romanas. E nessa parte aqui que fala, e a José chamou o faraó, ou seja, o faraó chamou José de Zafenat Paneia, ou seja, já teve o nome mudado, mudou a característica. É como se ele tivesse ali deixado de ser hebreu para se tornar egípcio, no caso de José. No caso do Mashiach, é como se tivesse deixado de ser Yeshua para se tornar Jesus, romano. Mudou-se também o nome. Mudou a característica dele.
E o mais interessante nessa história é que para as pessoas que durante esse período de fome, que eu poderia dizer fome espiritual, fome da Torá, a forma de conseguir a comida, conseguir saciar essa fome, seria através de quem? Nessa época aí, o povo foi até o Egito. Os povos de toda aquela, os povos da terra, daquele mundo antigo, foram ao Egito para adquirir comida. A única fonte de comida era o Egito. Durante muito tempo, a igreja, no meio do povo gentil, é quem... hoje você tem, por exemplo, Bíblias espalhadas aí pelo mundo, né? E no meio dos gentios, e a Torá está dentro dessas Bíblias. Foi por causa de quê? A igreja, o cristianismo fez isso, com que essas Bíblias fossem espalhadas, né? A católica, ela segurou, né? A questão, a Bíblia, ela se tornava um livro restrito lá para os clérigos, mas o povo em geral foi logo depois da Reforma Protestante que teve acesso, passou até, as pessoas comuns passaram a ter acesso à Bíblia. Porém, não com o entendimento, vamos assim, linear, né? Não com o entendimento que deve ser transmitido, um entendimento que está lá, mas simplesmente eram dogmas que essas pessoas aprendiam nessa religião, tá? Nessas igrejas, em que pegam versículos isolados para respaldar aquela prática. Mas se qualquer pessoa da igreja que estiver no meio religioso, evangélico, católico, enfim, pegar a Bíblia, começando, vamos supor, do livro de Gênesis, você vai lendo linearmente, você encontra a Torá nela. Você encontra toda uma história, toda uma sequência de leis, e dali para frente, até Deuteronômio. Então, assim, a gente encontra, entre aspas, né, na pessoa do Jesus, que eu estou falando do Novo Testamento, tá, que está ali com o Messias de Israel, tá, com o nome de Jesus, a gente encontra essa pessoa que nos dá o direcionamento para viver a Torá. Mesmo estando no meio de um grupo religioso em que prega contrário à Torá. Está escrito, o próprio Machir diz que ninguém vem ao Pai senão por ele. Não é pela igreja, é pela pessoa dele, do Machia. Então aqui na história de José, a gente vê esse espelho da história de Yeshua, ou de Jesus. Tá? Continuando aqui. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Olha só que interessante. Eu vou agora para Lucas, capítulo 3, verso 23, que diz o seguinte: E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Esse versículo aqui, ele está no meio de uma passagem em que fala do batismo dele, ou seja, quando o Mashiach passou pela mikve de João Batista, tá?
E aí tem a sua genealogia, e em seguida quando ele foi tentado no deserto. Então, seria basicamente, entre aspas, o início do ministério de Jesus ou de Yeshua. Tá? Então, esse é um ponto, é uma coisa muito interessante que a gente tem que parar para fazer uma reflexão profunda. E a gente vê a associação da pessoa de José com a pessoa de Jesus ou Yeshua, tá? Que Yeshua é o nome hebraico para Jesus. Tá? Então, continuando aqui. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Tá, vamos dar uma paradinha aqui. Eu vou marcar até esse verso 48 aqui. Vou marcar aqui pra gente pensar mais um pouquinho, né? Queimar os neurônios aqui mais um pouquinho. Voltando à questão lá dos 30. Eu vou dar uma olhada aqui na gematria sobre o número 30. Não estou traduzindo, não estou conseguindo traduzir. Deixa eu ver aqui o que houve. Agora vai. Quero esse texto traduzido. Deixa eu tentar novamente. Não estou conseguindo. Bom, mas vamos lá. Depois eu vou tentar voltar a traduzir isso aqui. Que ela seria a letra Lamed, né? Letra Lamed, que seria equivalente à letra L em português, tá? Deixa eu ver aqui. Seria a bondade do Pai. Declaração ou solução. Irmão ou amigo do Eterno. Renovo do Eterno. Então, assim, está relacionado com redenção, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui traduzir de novo. Não estou conseguindo, vou continuar insistindo aqui para ver se... Tô achando que a internet caiu, mas tudo bem, vamos continuar aqui a leitura, tá? Deixa eu... agora foi. Vamos ver aqui. Alejou, batedor, pessoal aguilhão, como prefixo para dentro, para em direção a, em, para, contra, por, de, em relação a, respeito a, em. Pai é bondade, tá? Declaração ou solução, irmão, amigo do Eterno, engano, falsidade, para ferir, contundir, um galo, pisador, renome do Eterno, falei renovo, mas é renome, louvado, estendido, golpear ou ferir, estar cansado, fraco, ser fraco, brilho, sem brilho na visão, fraco, expirando, depressivo, pálido, fraco, mitigação, cura, perfurar, ferir, destruir, enganoso, naquela, porque, para, quando, onde, antes, isso e mais. Então aqui está relacionado justamente com a questão da
aqui você vê que é irmão ou amigo do Eterno, né? Renome do Eterno. Então, o número 30 ele também está relacionado com isso. Tá? Vamos lá. Continuando aqui. Assim ajuntou José muitíssimo cereal com a Maria do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim e disse: Deus fez-me próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E o Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo, né? Então, antes, o que você... Quando a pessoa estava fora, assim, levando uma vida, vamos dizer, de qualquer jeito, né? Porque, não, eu tenho que me endireitar com o Criador. Para onde é que as pessoas iam? Iam para o Egito, né? Iam para a igreja. Igreja, lugar, idolatria, ou seja, o Egito aqui está representando isso também, né? Um local gentílico, um povo gentílico, um povo idólatra, tá? Então, o povo, as pessoas, elas iam ao Egito, né? Para adquirir o pão do Mashiach, né? No caso aqui, eles adquiriam pão mesmo, né? Comida de José, né? Vindo para comprar pão lá em José, no Egito. Mas, se a gente trazer para o contexto atual, seria basicamente isso. Seria a busca da pessoa ir para o Egito para buscar, vamos assim, buscar Jesus, né? Porém, ou seja, a igreja está associada, como eu falei, à arca da idolatria. Então está associada com uma série de costumes e práticas pagãos. E lá no meio se encontrava lá. Então você vê que até nisso o Eterno ele usou a igreja para isso, né? Para que as pessoas já tivessem, né? Quem realmente quisesse um compromisso sério realmente, né? Outras pessoas não, outras pessoas só estavam realmente, no caso da igreja, algumas só vão mesmo para farra, mas tem outras que realmente querem uma coisa séria, e quem quer coisa séria não fica no meio da idolatria, chega um momento que a pessoa acaba saindo fora, não tem estômago de ficar. Sabedor Jacó, que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estás aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito, descer até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: Para que não lhe suceda a casa algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá também foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia todos os paus da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não deu a conhecer. Lhe falou asperamente e lhe perguntou: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. Tá, vamos parar um pouquinho aqui. Na ocasião em que o Jacó, né, Israel, mandou os filhos para o Egito para comprar mantimento, eles aproveitaram também para procurar José, né? Eles não faziam nem ideia que José havia se tornado um governador no Egito. Então a cabeça deles estava na pior, estava um escravo, enfim. E olha onde foi que eles foram procurar. Quando os filhos de Jacó, que está no livro dos justos, tá? Quando os filhos de Jacó vieram para a cidade, eles se uniram na cidade para procurar José antes de ele comprarem milho. E eles foram para os muros das meretrizes.
e procuraram José nos muros das meretrizes durante 3 dias, pois eles pensaram que José viria nos muros das prostitutas, pois José era muito bonito e bem favorecido, e os filhos de Jacó procuraram José 3 dias, e eles não puderam encontrá-lo. Então, assim, interessante que na hora de procurar José, os irmãos foram aonde? Foram lá nas meretrizes, né? E quem seria, vamos dizer assim, as meretrizes espirituais de hoje, né? Então, trazendo para o contexto, não vou dizer contexto atual, mas fazendo uma conexão, né? A gente vê o quê? As pessoas, quando vão atrás, justamente o que eu falei lá atrás, vão atrás do Messias. Não, vou para a igreja, onde lá tem o quê? Idolatria. A idolatria, à luz da Escritura, ela é comparada à prostituição. Ela tem uma comparação, como é que eu posso dizer? Pode dizer que é comparação mesmo, o próprio ato de adultério, né? E na igreja por mais, na igreja evangélica não tem imagem de escultura. Não, tudo bem, é louvável. Porém, e as datas pagãs que são guardadas, né? Então, tem uma série de coisas aí que não bate, né? Série de questões aí que não bate, que está fora do contexto. A lei abolida é outra questão grave. Dizer que o Messias veio e aboliu a lei do Pai. Você vê que é o contrário do espelho do Mashiach, de Yeshua, né? No espelho do Mashiach Yeshua, que é José, ele se colocou o Pai acima dele, quando ele disse aqui, ó, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, eu quero encontrar essa passagem falando sobre isso. Cadê? Aqui. Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Isso aqui, como eu falei, indica submissão. E o Mashiach, ele é submisso ao Eterno. Vamos esquecer essa história de que ele é o Eterno encarnado. Isso não existe, tá? Isso aí vem de doutrina de trindade, que isso aí vem do paganismo. Entendeu? É um filho, o Mashiach Yeshua, ele é um filho que é obediente ao Pai, submisso ao Pai. Então, mais uma coisa a gente pode observar aqui. Então, vamos ver aqui, eu perdi aqui onde é que eu estava. Deixa eu ver se eu acho aqui novamente. Pronto, estava falando aqui das prostitutas, né? Então, vamos voltando aqui ao texto da Torá. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso nem algum desastre. Entre os que iam, pois para lá foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra e o vendia, e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Lhes falou asperamente e lhes perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Não reconheceram. Por que tem muitas pessoas hoje, inclusive no judaísmo, que não, eu não aceito esse Jesus. Tem deles que nem ao menos leram de fato o Novo Testamento, e outros que nem ao menos conhecem a história. Então a gente tem que analisar, realmente ver o que foi que aconteceu na história. Quem criou a ideia de lei abolida? Foi Jesus? Foi o Mashiach? Ou começou com Inácio de Antioquia quando criou
os primeiros, vamos botar aqui, os primeiros hereges do cristianismo. Continuando. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam: Não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos filhos honestos, somos homens honestos. Os seus servos não são espiões. Por que eles haviam sido rotulados de espiões? Porque eles haviam se dividido entrado pelas 10 portas da cidade e procuraram José. Só que quando eles foram encontrados lá no Muro das Meretrizes, lá, passaram 3 dias lá procurando, né? Então eles entraram na cidade e não foram direto comprar comida. Então foram considerados, na realidade, embora que José reconheceu eles, eles foram, não digo nem tratados como espiões, mas levaram a culpa de espionagem por conta disso, né? Ele, porém, lhes respondeu: Nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. E eles disseram: Nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, o outro já não existe. Então lhes falou José: Como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, daqui não saireis, nem que primeiro sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviar um dentre vós, que traga vosso irmão, vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis ou não. Pela vida de Faraó sois espiões. E os meteu junto em prisão 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhe José: Fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa de vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. Então olha só, né? Levai cereal para suprir a fome das vossas casas, né? Então você vê que também, né, algum tempo mais tarde, essa comida, que a Torá, ela foi também espalhada, né? Como eu falei, nas Bíblias, através do cristianismo, teve esse papel importante aí de semear a Torá, espalhando a Bíblia para tudo quanto é lado. E trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: Na verdade somos culpados. No tocante a nosso irmão, nós lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: Não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? Não me quisestes ouvir, pois vede aí o que se requer de nós, o seu sangue. Então, ele mesmo, né, aqui, Rúben, né, ele fala algo que assim, o Eterno, ele não deixa nada, não fica devendo nada para ninguém. Na cabeça dele, foi isso que passou pela cabeça dele. Aqui se faz, aqui se paga. Tudo que a pessoa faz, não é pensando: não, quando eu morrer eu vou para o inferno ou então eu vou para o céu. Não, esqueça isso aí. É aqui nessa vida que você vai pagar pelas coisas que você faz. Quem planta coisas boas vai colher coisas boas. Quem planta coisas ruins, lá na frente a pessoa responde pelas suas coisas ruins, em algum momento desta vida. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque ele lhes falava por intérprete. E retirando-se dele, chorou. No caso, quem chorou? José, né? Depois, tornando-lhes, falou: Tomou Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, cada um no saco de cereal, e o suprissem de comida para o caminho. E assim lhes foi feito. Carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco, no saco do cereal. Então disse aos irmãos: Devolveram meu dinheiro, aqui está na boca do saco do cereal. Desfaleceu-lhe o coração, e atemorizados entreolhavam-se, dizendo: Que é isto que Deus nos fez? Vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhes contaram tudo o que lhe acontecera, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhes: Somos homens honestos, não somos espiões.
Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: nisto conhecereis que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos tomar o cereal para remediar a fome de vossas casas e partir. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles o saco de cereal, eis que cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e vinham as trouxinhas com o dinheiro de seu pai temeram. Então lhes disse Jacó seu pai: tendes-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se não tu tornar a trazer. Entrega-mo, e eu tu restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe suceda algum desastre no caminho, por onde fordes, farei descer minha cãs com tristeza à sepultura. E a fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar convosco nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não enviares, não desceremos. Pois o homem nos disse: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes Israel: por que me fizeste esse mal, dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão? Responderam-lhe eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Responderam-lhe segundo as suas palavras: acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão requererás. Se eu não te trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta a segunda vez. Respondeu-lhes Israel seu pai: se é tal, fazei, pois isto: tomai do mais precioso desta terra nos sacos para mantimento. Levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro, e Benjamim levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José e Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leve esses homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia. Então você vê que a questão do banquete, né, de receber com comida, é algo muito comum, né, além da própria hospitalidade, né, algo muito comum naquela época. Fez ele como José lhe ordenara, e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que outra vez voltou no saco de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. Se chegaram ao mordomo na casa de José, lhe falaram à porta, e disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo o saco de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco, nosso dinheiro intacto, tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro no saco de cereal. Ele disse: paz seja convosco, não temais.
o vosso Deus, Deus de vosso pai, vos deu tesouro no saco de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim, e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou um mordomo aqueles homens à casa de José, lhes deu água, lhes lavaram os pés. Também lhe deu ração aos seus jumentos. Então prepararam presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. E lhes perguntou, pelo seu bem-estar, e disse, vosso pai, o ancião de quem me falaste, vai bem, ainda vive? Responderam, vai bem, o teu servo, nosso pai, ainda vive. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse, servia a refeição. Serviam-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhe era lícito comer pão com os hebreus, porquanto isso a abominação para os egípcios. Assentaram-se diante dele, primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata, pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se esses homens, eles com seus jumentos. Tendo saído deles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e, alcançando-os, lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedeste mal no que fizestes. E alcançou-os e falou por essas palavras. Então lhes responderam: porque diz meu senhor tais palavras? Longe estejam seus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do seu senhor prata ou ouro? Aquele dos seus servos com quem foi achado morra, nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressarem, tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. Achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram suas vestes, carregando de novo os jumentos, tornaram à cidade. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali. Prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão achou o copo. Mas ele disse: longe de mim que o tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Bom, agora eu vou fazer a leitura da Haftarah, que é a continuação desse texto, nós vamos ver na próxima Parashá, né? A Haftarah, ela também tem uma situação parecida com o juízo que, porque foi uma espécie de juízo, né, que o José fez, né, com os irmãos, na ocasião em que ele segurou Simeão lá, mandou buscar Benjamim e depois ainda prendeu Benjamim, vamos dizer assim, entre aspas, né, diz: olha, Benjamim vai ser meu servo porque roubou minha taça e vocês vão embora. Então, isso aí foi uma atitude de juízo e ao mesmo tempo para testar
a honestidade deles, se eles realmente tinham se arrependido de ter vendido José, enfim. Realmente saber como é que estava o coração dos irmãos dele. Tá? Ah, aqui na Raftará, nós vemos uma situação muito parecida. Né? Ela se encontra em 2 Reis, capítulo 3, verso 15, até o capítulo 4, verso 1, que diz assim: Despertou Salomão, eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs perante a arca da aliança do Eterno, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. E assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo e dai a metade a uma e a metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou pelo seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria do Eterno para fazer justiça. O rei Salomão reinou sobre todo Israel. Então aqui a gente vê o ato aqui da sabedoria de Salomão. Né? E quem é maior do que Salomão? Né? Que até o próprio Machia diz isso. Ele próprio. Né? Vamos aqui agora fazer a leitura da Brit Hadashah, né, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 2, versos de 1 a 5. Diz o seguinte: E eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho do Eterno, não fui com sublimidade de palavras ou sapiência, porque nada me propus saber entre vós, senão Yeshua HaMashiach, este crucificado. Vamos aqui por parte. Versículo 1, vamos aqui procurar nessa tradução para ver o que diz nesse pedacinho aqui, ó. Sublimidade de palavras ou sapiência. Vamos ver na tradução que diz aqui. 1 Coríntios Deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 2, 1. Aqui, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Isso aqui está na Almeida, revista e corrigida. Vamos ver outra tradução aqui. Eu vou colocar na nova versão internacional para ver como é que tá. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, ó. Tá? Então, sublimidade de palavras é basicamente aquele discurso eloquente, tá?
Porque nada me propus saber entre vós, senão Yeshua Hamashia e este crucificado. Então aqui, um caráter que ele mostra aqui é a questão da humildade. Basicamente, a lição que a gente tira de José, quando ele se apresenta lá diante do faraó, né, para fazer a interpretação do sonho dele. Quando ele é levado, na realidade, né, diante do faraó para fazer a interpretação do sonho. E ele não se coloca em posição de eloquência, e sim de humildade. Porque nada me propus saber entre vós, senão Yeshua Hamashia, este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E minha palavra, minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sapiência humana, sabedoria humana, mas em evidência de espírito e potência. Tá? Olha só, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sapiência humana, tá? Ou seja, de sabedoria humana, mas em evidência de espírito e de potência, para que vossa emuná, fé, não se apoiasse em sapiência dos homens, mas no poder do Eterno. Vamos entender aqui, aproveitar aqui para falar sobre fé. O que é realmente a fé, né? A fé, ela é emuná. Vamos ver aqui, eu vou colocar aqui deixa eu procurar aqui o versículo 5, 1 Coríntios 2, 5. Só que aqui está na tradução em grego, não sei se eu vou... Mas vamos ver aqui. Eu não vou nem procurar pela Brit Hadashah, porque aqui a tradução está grega. Mas a tradução da palavra fé no hebraico é emuná. Tá? Emuná está diretamente ligada com a fidelidade, né? Ou seja, a obediência. Por isso que você fala, né? Que a fé sem obras ela é morta. Né? Então se você confia no Eterno, você vai obedecer a Ele. Você vai viver conforme os ensinamentos dele. Tá? Então, ou seja, para que a vossa emuná, né, essa base, essa confiança, não se apoie em sapiência de homens, em sabedoria dos homens, mas no poder do Eterno. Tá? A confiança nossa tem que ser no Eterno. Bom, então por hoje, né, essa paraxá eu vou ficando por aqui. Né, a próxima paraxá é a paraxá Vaigash, que significa se aproximou. Tá? Então, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.
עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך ולא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. אלוקים שלי, רציתי שתדע שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע על החלום שלי, רציתי שתדע. אלוקים שלי, רק רציתי שתדע.